A Europa e o Japão no século XIX. Durante o século XIX, vão explodir na Europa vários movimentos liberais. Bem, o que são movimentos liberais? São movimentos influenciados pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e direito à propriedade. Esses movimentos eles são liderados principalmente pela burguesia industrial, né? A gente está no auge ali da Revolução Industrial, também pelos banqueiros e pela classe trabalhadora. O que eles tinham em comum era o desejo de pôr fim ao absolutismo monárquico e ter um governo com maior participação, né, do povo. Vamos ver como vão ficar, né, os países nesse contexto. Bom, com o Congresso de Viena em 1815, só para relembrar, foi o congresso no qual nobres e reis vão se reunir após a prisão do Napoleão Bonaparte para decidir não só o futuro da França, mas do restante da Europa. Bom, em que sentido? O Napoleão, né, ele liderou a invasão de vários territórios ali na Europa, destruindo, né, a monarquia absolutista desses territórios. A França também não era mais uma monarquia absolutista. Quando Napoleão é preso, então esses reis, né, esses descendentes dos antigos absolutistas tentam retomar o seu poder. Então o Congresso de Viena foi uma forma de voltar a inserir o absolutismo na Europa depois da Revolução Francesa e do período napoleônico que fragilizou essa forma de governo na Europa. O fato é que eles não vão conseguir mais voltar para o poder de forma absolutista. O povo não aceita mais, ainda mais depois de terem vivido, né, a Revolução Francesa. Bem, entre 1816 e 1824 vão ocorrer revoltas liberais na Grécia, na Espanha e Portugal. No final, os seus reis voltam para o poder, mas a ideia não foi morta por isso, eles vão continuar lutando. Na França vai ter a deposição do rei Carlos, tá, em 1830 e ele acaba sendo substituído por um rei mais liberal, né? Não era totalmente absolutista, o Luís Felipe. Vamos ter também um movimento operário lá na Inglaterra. Esse movimento ele foi coordenado pela Associação dos Operários e lançou a Carta ao Povo, que reivindicava o voto universal e secreto, juntamente com as eleições anuais para o parlamento. Esse movimento ficou conhecido como cartismo. Porém, a maior parte do parlamento inglês rejeitou, né, as reivindicações populares, isso vai gerar greve e manifestações dos operários ingleses. Embora naquele momento ainda não tenha aumentado a participação do trabalhador lá no parlamento, mas a ideia não morre, o desejo não morre. Então, esse é um dos movimentos que vai dar início a uma série de outros movimentos nas quais o povo vai reivindicar maior participação política e representatividade dentro do parlamento. Bom, vamos voltar agora para a França, né? Em 1848, uma multidão vai entrar em confronto na cidade de Paris, reivindicando a participação popular nas decisões políticas e vão querer mais leis trabalhistas. Diante dessa pressão, né, foi um movimento muito forte, o rei acaba abdicando e foi proclamada uma república na França. Os homens ganharam o direito de voto, as mulheres ainda não nesse momento. Foi estabelecida a liberdade de imprensa e foi abolida a escravidão nas colônias francesas. Esse movimento entrou para a história como a Primavera dos Povos. Bem, também lá na França, nesse momento, a gente não vai ver o povo no poder, né? Na verdade, derrubaram lá a monarquia, mas quem realmente vai ficar com o poder é a burguesia. Então, nesse momento histórico, apesar das lutas populares, do crescimento do movimento operário, quem ainda vai ficar na posse, né, com o poder nas mãos, ainda é a burguesia, principalmente a burguesia industrial e os banqueiros, tá? Bem, agora vamos falar da unificação da Itália, lembrando que também é um movimento liberal. Se é um movimento liberal, a gente vai ver por trás ideias iluministas e principalmente
a luta da burguesia para conquistar isso. Por que unificação? A Itália, até 1870, não existia como nós conhecemos hoje. Ela não formava um país. Ela era toda dividida em pequenos estados. Então, na verdade, ela era dividida em Reino de Piemonte e Sardenha, governado pela dinastia italiana de Savoia. Ela era dividida em Reino Lombardo-Veneziano e dos ducados de Parma, Módena e Toscana sob o domínio da Áustria, e os estados pontifícios ao centro sob o domínio do Papa, e o Reino das Duas Sicílias governado pela dinastia dos Bourbons da Espanha. Como a gente percebe, parte, né, desses pequenos estados ainda nem eram governados por italianos, né? Estavam sob o domínio da Áustria, sob o domínio da Espanha. Então era assim que se encontrava. Então a Itália era toda dividida. Bom, em que momento surge o interesse de unir tudo isso, né? Formar um único país? Na verdade, isso daí é por conta dos interesses da burguesia. A burguesia, principalmente industrial, estava se desenvolvendo, a Itália começa a sua industrialização e quem produz artigos, né, industriais produz com interesse de vender, precisa de ter mercado consumidor. Só que o fato da Itália ser toda recortada em pequenos estados, isso dificultava demais a circulação de mercadorias, porque cada estado desse tinha moeda diferente, leis diferentes, impostos diferentes e também pedágio, né, para você passar de um território para o outro, o que a gente chama de barreiras alfandegárias. Tudo isso impedia o crescimento da burguesia industrial. Se todo esse território fosse um país só, com moeda única, com leis únicas, impostos únicos, facilitaria muito mais a expansão da burguesia. Então, a burguesia da Itália, principalmente, né, a burguesia, vai se unir ao rei de Piemonte e Sardenha. É esse o reino, né, que vai liderar a luta pela unificação. Ele vai começar a anexar os territórios ao seu território para formar a Itália que nós conhecemos hoje. A gente vai ter como assim o grande mentor, né, do processo de unificação o primeiro-ministro do Reino de Piemonte, que era o conde Camilo Cavour. E esse processo vai ter início em 1852. Esse vai ser o reino mais desenvolvido da região e a sua burguesia industrial começava a crescer e queria expandir, o que seria facilitado então com essa unificação. Vamos ver aqui as primeiras conquistas, né? No começo de 1859, Cavour e Napoleão III da França, né, o governante da França na época, firmaram um acordo de ajuda mútua e graças a ele a Áustria foi derrotada. O reino de Piemonte e Sardenha vai anexar a região da Lombardia e os ducados de Parma, Módena e Toscana. Mas depois o Napoleão III vai romper a aliança e vai acabar firmando um acordo com a Áustria, que manteve sob seu domínio a região de Veneza. Um dos maiores líderes revolucionários da unificação da Itália foi o Giuseppe Garibaldi. Então, um defensor de ideias liberais, inclusive esteve no Brasil durante a Revolução Farroupilha, lutou do lado, né, do Rio Grande do Sul, inclusive se casou com uma brasileira, tá? Anita Garibaldi. Bem, o Giuseppe Garibaldi, ele vai liderar, né, um exército de voluntários chamado Camisas Vermelhas e vai marchar sobre o reino das Duas Sicílias, conquistando esse reino em 1860. Nesse mesmo ano, o rei, né, de Piemonte, Vítor Emanuel II, chegou ao sul da Itália, sendo aclamado rei do país por Garibaldi. Já em 1866, a Itália vai se aliar à Prússia, que fica na Alemanha, numa guerra contra a Áustria, e acabou conquistando Veneza. E para a Itália ser unificada, faltava apenas os estados pontifícios, né, que eram no coração da Itália, áreas dominadas pela Igreja Católica. Em 1870 vai estourar a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra entre Alemanha e França,
e não tem mais como Napoleão III da França dar apoio para o Papa. Então, aproveitando-se disso, os nacionalistas italianos vão invadir e dominar a região da península, completando o processo de unificação. Então, a gente considera a unificação da Itália a partir de 1870. Porém, algumas regiões continuaram ainda em processo de conquista. Então, vamos ver. Trieste e Trento continuaram no poder dos austríacos e só vão ser anexadas, essas regiões só vão ser anexadas à Itália após a Primeira Guerra Mundial. E ainda tem um conflito com o Papa, né, chamado de questão romana. O Papa ele vai se recusar, né, sair lá entregar o território do Vaticano para o governo italiano. Então isso vai gerar a questão romana, ficou como uma área de disputa. E essa região, né, onde é o Vaticano hoje, só foi resolvida com o Tratado de Latrão em 1929, quando o governo da Itália entrega o Vaticano para a Igreja. Então, como ficou resolvido? O Vaticano, que fica dentro de Roma, é um país, é o menor país do mundo, e lá dentro quem controla é a Igreja Católica, tá? É um país independente dentro de outro país. Assim estava unificada a Itália. Assim como aconteceu com a Itália, vai acontecer com a Alemanha. Até 1871 não existia o país Alemanha como nós conhecemos hoje. O que existia era a Confederação Germânica, então o território que hoje é a Alemanha era dividido em vários estados, e assim foi dividido lá no Congresso de Viena. Só que quem administrava esse território era a Áustria. Ou seja, o território que daria origem à Alemanha era dominado por outro povo, pela Áustria, que é totalmente contra, né, o sentimento nacionalista que vinha crescendo ali na Alemanha. E a vice-presidência ficava para a Prússia, o que está em rosa no mapa, que era o estado mais poderoso desses que vão dar origem à Alemanha. Bem, o primeiro passo para a unificação foi o Zollverein. Essa foi uma medida de 1834 que abolia as tarifas alfandegárias nos estados alemães, ou seja, não poderia ser cobrado imposto sobre o comércio na circulação de mercadorias dentro desses estados aí da Confederação Germânica. Isso vai ajudar principalmente a Prússia, que era o estado mais desenvolvido e industrializado. Em 1861, vai ter a posse de um novo rei na Prússia, que é o Guilherme I. E ele era bem motivado e motivava o espírito nacionalista do povo alemão. E ele vai se fortalecer bastante, principalmente com o apoio intelectual do seu primeiro-ministro Otto von Bismarck, que também vai organizar militarmente o reino da Prússia. Então, vai transformar o seu exército no principal meio da unificação. Então, o desenvolvimento industrial desse território, junto com a militarização, vai fazer com que a Prússia comece a liderar a anexação dos territórios, rumo à formação da Alemanha. Ela vai enfrentar guerras com a Dinamarca, com a Áustria e com a França nesse período, brigando por áreas de fronteiras e territórios, para delimitar o que viria a ser a Alemanha. A unificação veio em 1871, quando a Prússia definitivamente vence a França, tá? E nesse momento, o Guilherme I, que era o governante da Prússia, vai se tornar governante da Alemanha, né? Da nascente Alemanha. E o Otto von Bismarck vai continuar como ministro, tá certo? Primeiro-ministro da Alemanha unificada. Nessa guerra contra a França vai perder para a Alemanha a Alsácia e a Lorena, tá? São territórios. Por que foram tão disputados? Porque era a área que possuía muita matéria-prima para a indústria, manganês, carvão. Então, era uma área fundamental para o avanço da indústria da Alemanha. E querendo ou não, né? Esse problema aí com a Alsácia-Lorena vai causar um probleminha lá na frente que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Bem, após a unificação da Alemanha, a Alemanha rapidamente vai se tornar numa grande potência industrial. Então, ela vai mudar
completamente, né, as suas características econômicas, de predominantemente agrícola para industrial. E é justamente, né, por se desenvolver industrialmente que a Alemanha passa a ser uma pedra no sapato da França e da Inglaterra, porque agora vai surgir um novo concorrente que essas potências não tinham, né, na Europa. É como eu falei, isso daí essas diferenças vão explodir lá na Primeira Guerra Mundial. Porém, gente, eu gostaria de salientar algo em comum aqui da Itália e da Alemanha, que é o processo de imigração. A gente viu aqui no Segundo Reinado que a gente vai receber muitos imigrantes, principalmente alemães e italianos, no final do século XIX. Olha bem as datas, 1870, 1871, é bem a data que a gente está recebendo alemães e italianos. Então, assim, apesar da unificação levar a esses países a se tornarem também potências industriais, só que o processo de unificação, né, foi um processo de guerra. E a guerra gera miséria, gera fome, né? Então, durante o processo de unificação, que não aconteceu da noite para o dia, muitos trabalhadores ficaram desempregados, perderam áreas no campo, né? Muitos eram camponeses, então optaram por buscar uma vida melhor em outro continente, principalmente aqui na América e principalmente aqui no Brasil. Então por isso que coincide, né, o início da imigração italiana, alemã aqui no Brasil com o processo de unificação. Então esse processo, por essa violência, pela miséria, né, a destruição que a guerra causava lá, eles acabam saindo e procurando um lugar melhor para viver. Bom, enquanto aqueles movimentos liberais explodiam na Europa, vamos ver o que estava acontecendo no Japão. Sempre que falamos em Japão hoje, imaginamos o Japão como uma grande potência econômica, industrial, tecnológica. Mas como isso teve origem no Japão, né? Lá no século XIX, a economia japonesa ainda era essencialmente agrícola, muito atrasada. Você tinha um comércio, um artesanato ainda em vias de crescimento. Grande parte dessa situação, vamos dizer assim, meio que atrasada, era resultado do seu modelo político. Havia um imperador no Japão, mas quem governava mesmo eram os donos das terras, chamados de daimyos, como eles funcionavam como uma espécie de senhor feudal, e eles escolhiam um shogun, que era realmente quem governava. Só que esses daimyos, eles queriam manter tudo de forma tradicional. A forma tradicional era aquele modelo econômico ainda assentado na agricultura, na qual eles eram os donos das terras, e a maioria dos camponeses não possuíam terras, funcionavam como seus servos. Era um modelo muito atrasado, né, para o século XIX. Bem, só que nesse momento, já em meados do século XIX, o Japão começa a sofrer uma ação imperialista de potências tanto europeias como dos Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos vão ver o Japão como uma possível colônia consumidora de seus produtos, já que era uma área atrasada, né, nesse sentido de industrialização, de venda de produtos industrializados. No ano de 1854, um almirante americano ameaçou bombardear algumas cidades japonesas se eles não cedessem o direito de comércio. E o governo japonês, para não ser bombardeado, acabou cedendo, só que dessa brecha vai se aproveitar a Inglaterra, a França e a Rússia para enfiar seus produtos lá também. Mas alguns japoneses vão tentar reagir, né, cometendo atentado contra os europeus. Mas a Inglaterra, em resposta, vai bombardear e destruir a cidade de Nagashima. Ou seja, o Japão estava sendo vítima de uma ação imperialista. E o imperador, na época, o príncipe Mutsuhito, ele vai à procura de uma solução. Só que ele só podia empreender essa solução se ele ganhasse mais poder, e para isso ele teria que diminuir o poder daqueles daimyos, dos senhores feudais, e é isso que ele vai fazer. Uma ala do Japão que quer a modernização vai se aliar a ele para empreender a restauração Meiji.
tá? Em 1868. O que seria essa restauração Meiji? Era um processo de modernização do Japão. Sabe aquela história de eu preciso ter o conhecimento que meu inimigo tem? Se é isso que faz meu inimigo forte, eu também preciso ter esse conhecimento, que era tecnologia. Então o Japão vai começar, a palavra-chave, né, dessa restauração é educação. O Japão vai investir pesado em educação, principalmente no sentido tecnológico, para ter as mesmas armas do inimigo. Vai mandar japoneses estudarem na Europa para trazer o que havia de mais moderno, né, em tecnologia para o Japão. Vai investir em todo tipo, né, de técnicas que vocês podem imaginar. Vai instalar ferrovias, vai multiplicar a rede telegráfica, o número de jornais, vão criar bancos, indústria de tecidos. Em pouco tempo, o Japão vai começar a se tornar um exportador de vários artigos. Começa com tecido, mas daqui a pouco já está exportando vários artigos. E com isso também, o Mutsuhito ele entende que ele vai enfrentar problemas com essas nações imperialistas. Então ele compreende que, além de modernizar o Japão, ele precisa modernizar também suas forças armadas, a sua marinha, o seu exército, e ele vai empreender essa reforma, né, militar. E também com esse poder militar ele vai enfraquecer os antigos senhores feudais que não davam apoio para a modernização do Japão. Muitas terras vão ser tomadas desses senhores feudais e distribuídas entre os camponeses, que também vai promover o enriquecimento da população, que vai poder consumir, né? E a Europa, no início, não percebia o que estava ocorrendo. A própria Inglaterra ajudou a financiar a industrialização japonesa, certo? Em 1880, com essa modernização empreendida pelo príncipe Mutsuhito, o Japão vai se tornar a maior potência do Oriente. Tá certo? Então a gente vai ver no próximo assunto o imperialismo japonês também. O Japão ele deixa de ser colônia para se tornar uma nação imperialista. E tudo se deveu a quê? Ao processo de investimento na educação e modernização tecnológica do Japão.